nós estamos aqui com Zeferino da Costa, um dos sócios da Vale do Ave, uma das empresas mais respeitadas do Recife e que atua, como nós vamos ver, não apenas aqui em Pernambuco, porque não atua, quando eu digo Pernambuco, não apenas na cidade do Recife, mas em outras cidades próximas também, e atua no país de Portugal, como a gente também vai falar um pouquinho. Tudo bem, Zeferino? Tudo bem, Fábio, tudo bem, tudo certo. Primeiramente, agradecer essa nossa conversa, essa oportunidade de estar explanando e conversando um pouco sobre a história da Vale do Ave. E tudo caminhando, graças a Deus, tudo certo. Que bom. Bem, Zeferino, a gente sempre começa um bate-papo pela primeira vez quando a gente tem a oportunidade de falar com um empresário, de falar sobre a sua empresa, pedindo para ele contar um pouquinho da história, né? Nós estamos falando aqui para o canal da Brain, né? São empresários e gestores do Brasil inteiro que nos assistem, aqui no programa que a gente chama Papo, né? Conversa de Mercado com a Brain, né? E queria que você contasse um pouquinho da história da Vale do Ave. Tá, Fábio. A Vale do Ave, assim, eu faço parte da segunda geração da Vale do Ave. A Vale do Ave hoje é uma empresa que tem uma história de 65 anos, aproximadamente. Ela foi criada, foi fundada pelo meu pai e por um outro sócio, meu tio Alberto. Ambos imigrantes portugueses, que chegaram muito jovens no Brasil, com entre 16 e 18 anos. E logo começaram uma vida de empreendimentos, não inicialmente na construção civil, mas logo cedo ligado à construção civil com o armazém de construção. E paralelamente ao armazém, eles viram que existia uma sinergia entre o armazém de construção e o ramo imobiliário e se lançaram nesse ramo. No Recife mesmo? No Recife mesmo, na periferia do Recife. Fazendo casas para o sistema habitacional da década de 60. Populares, então, do início. Populares, na periferia do Recife. Fazendo casas e alguns prédiozinhos conjuntos, não conjuntos, mas prédiozinhos habitacionais. E com o crescimento desse ramo imobiliário, eles deixaram o armazém de construção e passaram a se concentrar só na construtora, na empresa de construção. Recife, ele teve na década de 60, 70, o início do desenvolvimento de um bairro chamado Boa Viagem, que é o bairro onde encontra-se a praia de Boa Viagem, onde estava acontecendo um fenômeno de migração de Olinda, das famílias que moravam em casas boas, em casas de alto padrão, em Olinda, que é a zona norte de Recife, para Boa Viagem, a sul do Recife. Então, nessa época, Boa Viagem ainda era uma aposta. E meu pai e meu tio vislumbraram ali uma oportunidade e iniciaram uma carreira ou um desempenho aqui no bairro de Boa Viagem, onde a gente atua até hoje. Nessa época, Boa Viagem era uma praia, né? Se usava Boa Viagem como um balneário, né? Nessa época existiam já casas de segunda moradia e prédios de segunda moradia também, mas não era ainda uma primeira moradia, uma moradia fixa. Com o advento de infraestrutura que foi criado, porque existia uma ponte precária, foi feita uma segunda ponte, depois uma terceira ponte, que a primeira era por Afogados, né, que era bastante longe. Depois criou a ponte Paulo Guerra, e depois primeiro a ponte mais antiga e depois a ponte Paulo Guerra. Então foi criado um ecossistema de infraestruturas onde permitiu que Boa Viagem se desenvolvesse. Mas como toda novidade, era um desafio. Não era todo mundo que tinha coragem de iniciar empreendimentos de grande porte para a época, fora daquele eixo já consolidado. Então,
a história da Vale do Ave, a história da Vale do Ave, né, que não começou com esse nome, começou com Rio Ave, mas a história da Vale do Ave é essa, vem daí. E nos últimos 30 anos, a segunda geração já se incorporou à empresa. Hoje é você e quantos irmãos aqui? Na gestão somos eu e mais 2. Você e mais 2, tá. Nós nos incorporamos à empresa e a gente foi segmentando o nosso mercado cada vez mais para um mercado de alto padrão. Quando que foi essa decisão? Porque vocês começaram há muitos anos atrás com uma empresa do segmento popular. Quando vieram para Boa Viagem, já foi daí uma decisão de migrar para um segmento mais de alto padrão? Não, foi para um segmento médio. Médio, tá. Que a empresa nasceu, já construindo sempre próximo ao mar. Houve sempre essa vertente muito forte na empresa e nos seus fundadores, de que a localização, que é a máxima do nosso mercado, né? Que no empreendimento imobiliário a localização vem acima de tudo. E como o mar, a gente costuma dizer que só tem um. Só tem um. Eles sempre, desde sempre, criaram essa máxima de que procurar bons terrenos e próximo ao mar, que seria a maneira mais assertiva de desenvolver uma empresa. E quando então que vocês decidiram, porque a Vale do Ave hoje é claramente reconhecida como uma das principais empresas de alto padrão do Recife. Eu vou contar a historinha aqui, que a gente até estava brincando um pouco antes da entrevista, que a equipe, que o pessoal não está vendo, porque está filmando aqui, né? Quando veio de Uber para a reunião, falou, não, eu estou indo na Vale do Ave. E o Uber falou, a empresa dos portugueses que vieram fazer projeto bom aqui em Recife, né? Ou seja, está na boca de todo mundo hoje, que a Vale do Ave é uma empresa referência em alto padrão. Quando que vocês decidiram ser uma empresa de alto padrão? Veja, a gente, ao longo desses anos todos, é natural que tenha tido muitos concorrentes, né? Muitas empresas que participaram do mercado junto conosco. E não foi poucas as vezes que houveram empresas que se destacaram muito em volume. Algumas tiveram uma vida bastante longa e estão no mercado até hoje, mas a grande maioria tiveram explosões de crescimento, mas não se sustentaram. Então, o que a gente viu? Que a gente tinha de fazer algo diferente. Porque se a gente fosse o mesmo caminho de fazer muito volume a um preço barato, que era arriscado. Então a gente diz, vamos fugir desse tipo de produto e vamos nos especializar em produtos mais personalizados. Tem uma frase que a gente gosta de dizer que a gente é o alfaiate da construção, que fica fazendo as coisas sob medida. Dá trabalho, dá bastante trabalho. Mas é uma forma de você se diferenciar e conseguir agregar um pouco mais de valor ao seu produto. Então eu diria que o mercado ele nos direcionou para isso, de procurar atender demandas do mercado que necessitavam de algo diferente do que aquela construção de volume. Tanto isso quanto a ousadia que partiram do meu pai e do meu tio quando iniciaram a empresa. Porque Boa Viagem é um bairro vertical, bastante verticalizado, e desde sempre, desde a década de 70, que eles romperam barreiras. Então, por exemplo, em termos de arrojo, eles foram a primeira empresa a fazer um prédio maior do que 20 andares, que foi um marco na cidade. Qual que era o nome do prédio? Edifício Ferreira Costa. Depois foram a primeira empresa a fazer um prédio acima de 25. Fizeram um prédio de 26. Depois um outro, fizeram também o maior acima de 30. Então teve toda essa herança de ousadia que nós recebemos
e que eu acho que nós estamos dando seguimento a essa herança que recebemos e aproveitando, já que tivemos essa oportunidade, nos especializando cada vez mais no atendimento do público de alto padrão aqui na nossa região. Qual foi o empreendimento que você julga da Vale do Ave mesmo, que foi assim emblemático, ou porque foi muito grande, um empreendimento com uma laje, né, um apartamento muito grande, ou porque foi um beira-mar que chamou muito a atenção? Qual foi um destaque que você queira dizer? Porque daí a gente vai até pegar umas imagens para colocar aqui no vídeo depois. Olha, eu acho que a gente, em 1995, a gente fez um prédio empresarial que foi bastante disruptivo na cidade. A gente importou, naquela época, a ACM direto dos Estados Unidos, importação direta mesmo, chegou aqui as carretas com material e empilhadeira para descarregar. Naquela época foi assim Como que é o nome do projeto? Blue Tower. Blue Tower. Fica onde aqui? Fica na Domingos Ferreira, na Avenida Domingos Ferreira, tá. Junto de esquina com a Rua Ribeiro de Brito. É um projeto disruptivo para aquela época, 30 anos atrás, né? 29, 30 anos atrás. Não, ele foi lançado antes. Foi lançado em 94. E o pessoal começou a perguntar, pô, o que é que esse pessoal está fazendo? Assim, está fazendo um prédio todo diferente, todo em vidro azul, com uma fachada de angulação negativa, uma fachada curva, com material que ninguém sabe o que é, um alumínio composto, que vem dos Estados Unidos. Então, eu acho que esse prédio ele começou a colocar a empresa num radar maior do que os seus próprios clientes. Então, eu considero que esse empreendimento foi um empreendimento que houve essa disrupção. E vou te falar do último, né, que é o Edifício Avenida, que também teve que a gente trouxe bastante tecnologia embarcada nele, tanto na faixa de revestimento externo, como de revestimento interno. De esquadria, nós fomos a primeira empresa aqui do eixo sul-sudeste a utilizar uma esquadria alemã, a Schuco, que é uma das melhores do mundo. Utilizamos materiais italianos também na fachada, com 6 metros de largura. Então, estou falando assim... Qual o tamanho dos apartamentos nesse? 342 de um por andar. Quantos pavimentos? São 24 pavimentos. E está quanto metro desse? Hoje, 35 mil reais. 35 mil reais. Já quase terminou de vender? Já está todo vendido. Todo já vendido, estou já. falando o valor do repasse. Do repasse já. Então, aí no meio tiveram Super vários... sucesso, hein? Foi. Graças a Deus, foi um prédio que a gente teve bastante gosto de fazer e rompeu algumas barreiras também. Rompeu barreiras importantes em questão de preço. Quando do seu lançamento, o mercado estava assim meio parado em preço de alto padrão de 15 mil, e a gente lançou ele a 20. Isso foi pré-pandemia. O obra ficou parada durante a pandemia. E na pandemia houve um aumento de insumo muito grande, todo mundo sabe, a indústria toda sofreu bastante. E a gente conseguiu repassar esse preço para as unidades que estavam faltando. Terminamos a venda com um preço, rompemos a barreira dos 30 mil no final da nossa comercialização. E hoje a gente colhe os frutos, que eu digo que é sempre o que eu mais busco, que é entregar não só uma moradia de qualidade, mas uma rentabilidade para o cliente. Então, o cara que me comprou a 20, 25, 30, hoje, se quiser, e ele tem uma fila de
10, 15 pessoas querendo comprar a unidade dele por 35. Acho que essa entrega que a gente consegue, vem conseguindo, não é uma coisa garantida, mas depende muito do mercado, mas a gente vem conseguindo entregar isso aos clientes, o que também nos faz um pouco diferente. Né? E como é que você vê dois mercados que em Pernambuco e na grande Recife têm crescido muito, que são o mercado de produtos compactos, e daí existe espaço para produto de alto padrão compacto, e o produto de praia, que também existe o espaço para o produto de praia de alto padrão? O de praia, com certeza. Né? Cada vez mais os produtos de praia estão se destacando. Eu acho que na sua grande maioria eles entregam já bastante facilidade e qualidade ao cliente, e o nicho de alto padrão está lá. Quais praias principalmente? Muro Alto, Carneiros e Porto de Galinhas. Porto de Galinhas, tá. E o mercado tem dado provas disso, de que existe espaço para o alto padrão nas praias. No compacto, eu acredito que ele é um pouco mais difícil aqui no nosso mercado. O perfil do comprador de compacto é muito de investidor, ele não está, ele está interessado mais em rentabilidade, não quer vai ser usuário. Então, eu acho um mercado um pouco menor. Mas existe também. Né? Existe um mercado menor, mas existe. A gente está até trabalhando num produto para tentar com essa cara de um compacto com um padrão mais elevado. E vocês estão fazendo não, já fizeram um retorno à casa, né? Fizeram um retorno a Portugal e estão lá trabalhando. Como que foi essa decisão de fazer o caminho depois e de trabalhar em Portugal, e que tipo de produto, em que as localidades e que tipo de produto vocês atuam lá em Portugal? Esse movimento também foi feito ainda pelo meu pai, iniciou pelo meu pai. Assim como a Vale do Ave é uma empresa muito patrimonialista. Então, meu pai, ele iniciou a vida dele sempre com um olho em bons terrenos e fazendo uma aquisição a futuro, né? Olhando as localizações um pouco na frente, né? Assim, teve a felicidade de acertar mais do que errar. E quando ele fez esse retorno a Portugal, ele também seguiu essa mesma linha, né? Então, ele começou lá, também em terrenos bem localizados, também fazendo já empreendimentos diferenciados. Foi sempre na região do Porto? Sempre na região do Porto. Tá. Na cidade do Porto, na cidade da Póvoa de Varzim e na cidade de Vila do Conde. Então eles fizeram esse retorno. Em que época aconteceu isso? Isso aconteceu no começo dos 80. Já no começo dos anos 80? Já no começo dos então anos 80. Então estão há muito tempo lá. Estamos. Mas aí é um pouco a história parecida daqui, não é? O Brasil, um país mais, à época, né, mais arrojado do que Portugal, de um maior, bem maior, obviamente, um mercado maior também. Eles levaram um pouco disso para lá, né, de fazer empreendimentos um pouco maiores, com a cara um pouco do que faziam aqui. A empresa ficou lá quando da crise de 2008, ela ficou um pouco adormecida. E aí, de uns 10 anos para cá, eu e meus irmãos, a gente retomou a empresa
e estamos lá com empreendimentos bastante legais para o alto padrão, em imóveis próprios e não próprios, como a gente atua aqui. Isso eu acho que isso é um privilégio para nós, porque hoje o mercado europeu ele tem demandas muito diferentes da nossa realidade aqui no Brasil, em termos de eficiência construtiva, de performance de revestimentos para conforto térmico, acústico. Lá tem uma variação climática muito mais alta do que aqui no Nordeste, né? E eu acho que no Brasil como um todo, porque o inverno é muito longo lá, dá para aprender muito. Dá para aprender muito. E dá para ver o que vai acontecer aqui no Brasil. Porque termina, querendo ou não, graças a Deus, a gente termina tá num caminho de melhora. Né? E com certeza o que a gente está vendo lá hoje vai acontecer aqui em breve. E daí talvez um pouco essa nossa visão de estar procurando trazer algumas novidades. Né? Legal. De design também ajuda, porque vocês têm investido cada vez mais em design, né? Nós estamos, inclusive, fazendo uma pesquisa para vocês nesse momento, que o pessoal, quando viu o design que vai ter, infelizmente a gente não pode mostrar para vocês os projetos, mas quando o pessoal viu as fachadas, ficou maravilhado. Então vocês têm investido muito em design. Esse contato que vocês têm também com arquitetos, projetistas, né, seja de interiores ou arquitetos de fachadas, na Europa também ajuda? Nos permite uma liberdade, porque a gente até aproveita a cadeia produtiva de lá para fazer algum tipo de benchmarking. Né? A gente aprende lá, tem mais segurança de fazer aqui. Então a gente consegue dar um pouco mais de liberdade aos nossos arquitetos e provoca eles para que isso aconteça. Trazendo sugestões de materiais, sugestões de soluções estruturais. Então sim, essa questão da gente estar lá inserido no mercado europeu, onde a gente tem que atender às normas europeias de desempenho, hoje com a comunidade europeia, e há pouco tempo para cá, toda a construção na Europa toda, as normas foram unificadas, tanto de estrutura quanto de tudo, né? Desempenho muita eficiência energética, principalmente muitos certificados desse tipo de eficiência para redução de consumo de energia, né? Isso nos dá muito uma base, um fundamento para discutir com nossa cadeia produtiva aqui de projetos. Então, com certeza, essa experiência de lá a gente consegue usar aqui. Legal. Queria, caminhando aqui para a parte final do nosso bate-papo, fazer duas perguntas para você, né? A primeira é muito rápida. Queria saber como é que vocês enxergam a importância de trabalhar pesquisa para a Vale do Ave? Veja, cada vez mais a tecnologia está na nossa vida e a velocidade que as coisas acontecem na nossa vida. Então, eu acho que o mercado ele também está cada vez mais se movimentando muito rapidamente e a gente precisa ser muito assertivo. Né? A gente às vezes acha que conhece de determinado mercado, mas com a velocidade que as coisas estão, uma pesquisa de mercado é fundamental para o lançamento do produto. Porque, como eu falei, o que era um ano atrás poderia ser um ponto forte, hoje podem haver outros pontos fortes que a gente aqui não está tão ligado a ponto de perceber essa movimentação no mercado. Então, você fazer a pesquisa
naquele momento, saber os anseios do cliente naquele momento, saber o que é que eles procuram, é de fundamental importância. Então, hoje aqui, até nos nossos procedimentos, a gente não pode mais fazer nenhum empreendimento, lançar nenhum empreendimento, sem ter uma pesquisa. Faz parte do nosso procedimento de lançamento. Para a gente é fundamental. A gente não pode achar que sabe, porque a tecnologia, as redes sociais não permite mais do que a gente tenha a ousadia de pensar que está acompanhando, né? Então, esse teste, naquele momento, eu acho de fundamental importância. Legal. E queria encerrar falando aqui sobre legado, né? É uma coisa que no Brasil a gente fala pouco, né? Tem vários tipos de legado que a gente pode falar, mas o primeiro já aconteceu aqui na Vale do Ave, que é o legado dos filhos, né? O seu pai já deixou isso aqui, tem 3 filhos que tocam a empresa, uma empresa ao redor de 65 anos, né? E seus 3 filhos, tem mais de 3 filhos, né? Porque você tem irmãos que não estão aqui no negócio, mas tem 3 que estão tocando o negócio aqui. Exato. Né? E de sucesso. Né? Então esse já é um negócio, desafio. Já é um legado vivo, né? Mas teu pai pensou além, né? Tem uma coisa que não está ligado diretamente à Vale do Ave, mas eu gostaria que você comentasse um pouco nesse sentido de um legado que é importante para nós brasileiros, e porque lá na Brain a gente fala muito disso, tanto eu quanto o meu sócio, Marcos Catalhã. O brasileiro se mira muito no americano, em várias coisas, mas a gente entende que deveria se mirar mais nesse processo também de legado, né? Lá fala-se muito de fundação, né? De institutos, e aqui no Brasil a gente queria tão pouco isso, e vocês aqui, o teu pai, né, criou um instituto lá em Portugal, porque vem de lá, né? E eu queria que você comentasse um pouquinho disso para nós podermos encerrar aqui a nossa entrevista, o nosso bate-papo, falando desse legado que teu pai está deixando. Uhum. Esse projeto é um projeto realmente muito, muito bonito que o meu pai fez. Ele tem sim a ver com a construção, com a vida dele aqui, porque ele pensou esse instituto, que chama-se Instituto Pernambuco do Porto, em retribuição do que o Brasil ofereceu a ele. O Brasil ofereceu a ele muito. Ele chegou realmente aqui como um imigrante, né, assim, querendo ganhar a vida, e teve uma história de sucesso. E, um determinado momento da vida dele, ele pensou, bom, eu tenho que retribuir ao Brasil um pouco daquilo que ele me deu. E qual é a forma que ele enxergou em retribuir isso? Quando ele chegou aqui, novinho, ele encontrou na cidade do Recife vários lugares, onde existia um acolhimento ao migrante. Existe aqui em Recife o Gabinete de Português de Leitura, centenário, que tem até hoje uma atuação importante. E existe aqui no Recife a Beneficência Portuguesa, que chama-se o Real Hospital Português. Foi um hospital hoje que tem em torno de 1.200 leitos. Nossa, e mais de 10 mil funcionários. Nossa. Que também é uma instituição centenária, tanto é que tem o título de real. Existia outros clubes, existia até hoje o Clube Português de Recife, que é um clube também bem grande, bastante importante. E ele não via que em Portugal tinha nada para receber o brasileiro, nada de pedra e cal para receber o brasileiro, o imigrante brasileiro que estava lá, que estava indo para lá. Uhum. Cada vez mais a imigração brasileira está indo. Portugal está recebendo mais brasileiros, né? Sem dúvida a maior colônia que imigra para Portugal, os brasileiros. E ele imaginou, disse, bom, eu vou fazer lá uma casa para receber
e poder apoiar os brasileiros que chegam lá, como eu, quando vim para cá, poderia ir ler um livro no Gabinete Português de Leitura. E essa ideia foi nascendo, e a casa que ele imaginava que ia ter uma casa de 200 metros quadrados foi crescendo. Ele foi juntando, ele é muito agregador até hoje, foi juntando pessoas, né, para embarcar nesse barco. Juntou um casal de arquitetos brasileiros, da qual ele tinha uma amizade muito grande, admiração, e que são muito representativos no Brasil, que é Cássio de Boaçó e Janete Costa. A Janete Costa é pernambucana. E eles fizeram um projeto também grandioso. Ele embarcou essa ideia, né, e construiu, que hoje está lá, um instituto belíssimo, de um terreno de 6 mil metros quadrados, com quase 3 mil metros de construção. Que tá tendo Era para começar com 200, quase 3 mil. Hoje quase 3 mil metros. Um projeto muito bonito, tanto arquitetonicamente quanto no seu propósito. Tem cumprido seu papel assim, de uma maneira também gratificante para todos, para ele, para a família, né? Eu hoje sou vice-presidente lá, tenho procurado dar minha contribuição, ajudar. Já vi alguns brasileiros chegam lá e choram de emoção, porque a gente faz as festas populares brasileiras, Carnaval, São João, Dia da Independência, dia vários dias, assim, vários festejos, e as pessoas se emocionam quando chegam lá. Um imigrante que está 5 anos, 6 anos, 10 anos sem vir ao Brasil, que entra ali e se sente um pouco no Brasil. Então é um projeto bonito, né? Assim, que orgulha muito a ele e a família, e eu acho que orgulha a qualquer brasileiro que vá lá. Aproveitar, até convido quem puder, quem estiver lá pela cidade do Porto e puder fazer uma visita, vai gostar muito do que vai ver. Zeferino, agradeço muito o nosso bate-papo. Da mesma maneira que você está convidando as pessoas para conhecerem o Instituto lá no Porto, convido a todo mundo que vier a Recife para conhecer a Vale do Ave, conhecer os empreendimentos da Vale do Ave, né? Porque empresários gostam e executivos gostam de fazer tour pelo Brasil e, em geral, fazem mais tour lá pelo Sudeste. Mas eu falo bastante, venham para o Nordeste, precisam conhecer muita coisa boa, tem muita arquitetura bonita. O Nordeste tem muito que mostrar além das praias, que existe muito mercado imobiliário aqui e muito mercado imobiliário de alto padrão, né? Em especial, inclusive a tecnologia para aguentar essas praias, essa maresia, tem que ser sempre de ponta também, né, Zeferino? A gente tem essa particularidade de ter um clima bastante agressivo, apesar de a gente estar no Nordeste, todo mundo achar que a gente só tem sol, né? Mas a gente tem uma salinidade agressiva, tem alguns momentos de um vento bastante forte, com bastante chuva. Uma chuva que vem de uma forma muito horizontal. Então a gente tem esses desafios climáticos daqui do Nordeste peculiares. Peculiares, né? Mas é isso, pessoal. Não esqueçam de curtir esse vídeo, passar para todo mundo que vocês conhecem. E lembre-se sempre, fiquem de olho no mercado com a Brain.